escolhi um tema que é muito vasto, muito amplo, então eu tive que fazer um recorte, né? Porque não dá para falar de tudo, de todas as teorias, inclusive fica em aberto aí para futuras palestras eu fazer outros enfoques, né? Por exemplo, hoje eu optei por não falar das teorias de Platão, porque ou eu escolhi uma coisa ou eu escolhi a outra. Então as teorias platônicas da justiça, acho que teria que ser uma palestra exclusiva. Então, e eu ia falar em maio, né, presidente? Minha palestra seria na última semana de maio, mas aí eu peguei Covid, e aí não deu para eu falar, e aí acabou. Eu ia falar sobre Platão, aí eu mudei tudo depois. Então, vamos lá. Teorias da justiça. Como eu estava dizendo, a justiça ela tem várias faces, nós temos que escolher sobre qual delas falar. A justiça ela tem uma abordagem que pode ser feita através da ética. Muitas vezes a gente considera a justiça como um ato até interno, uma virtude interna da pessoa. Por exemplo, a gente pode dizer o Elcio é uma pessoa justa, ele é uma pessoa justa, ou seja, a maneira como ele age no dia a dia é uma maneira admirável e a gente diz que ele é justo nas suas atitudes, ou seja, é uma abordagem ética. Existe uma abordagem jurídica da justiça. Nós sabemos que, especialmente na modernidade, a justiça ela ganhou um caráter burocrático, institucionalizado através de instituições públicas, que nem sempre foi assim. Então nós temos o aspecto da justiça que é exercida diariamente por um poder estatal, ou às vezes até por um poder privado, instituições privadas, como por exemplo a arbitragem, etc. Mas é uma segunda dimensão possível de análise da justiça, que é a jurídica, que eu lido no dia a dia. E existe também a abordagem política da justiça, porque a todo momento nós também julgamos, às vezes, ou quase sempre, né, políticas públicas sob o ângulo da justiça. É justa essa lei? Auxílio R$600 ou 400, ou Bolsa Família de 190. O tempo inteiro a gente está discutindo o quê? Justiça. Então a justiça ela é um valor, uma virtude que pode ter várias abordagens distintas. E por isso que é tão complexo falar da justiça. Quando eu falo de teorias da justiça, por isso que eu disse, eu tenho que optar, porque você tem vários ângulos para analisar o mesmo fenômeno. Eu vou fazer um breve histórico, começando pelas primeiras abordagens da justiça e depois eu vou dar um saltinho um pouco para frente. As primeiras ideias de justiça, elas revelam algumas preocupações principais. A primeira delas é a desforra, ou vingança, que era privada. Se alguém fazia um mal a alguém, outra pessoa tinha direito de devolver esse mal. E também, a gente está falando aqui de antiguidade, havia estruturas rígidas de poder, classes muito bem definidas, livres, escravos, e essas estruturas eram aceitas como naturais. Não se pensava, não se imaginava, como é hoje na modernidade, de igualar classes sociais ou dar oportunidades iguais para as pessoas. Não existia isso. Cada um era localizado, todos aceitavam aquela estrutura, aquele seu papel social. Começaremos então pelo Código de Hammurabi, que a gente às vezes estuda em faculdade de Direito de uma maneira muito breve, mas alguma coisinha ele nos ensina até hoje. O que foi o Código de Hammurabi? Foi um conjunto de leis escritas, oriundo da Mesopotâmia. Acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi aproximadamente em 1772 a.C. Foi encontrado por uma expedição francesa em 1901 na região da antiga Mesopotâmia, correspondente à cidade de Susa, no sudoeste do Irã. E existe o mesmo Código de Hammurabi. Eu já fui ao Louvre, e no Louvre você tem o Código de Hammurabi, que é uma pedra talhada, que foi encontrada pelos franceses e levada então para o Museu do Louvre, né? É um monumento monolítico, talhado em rocha de diorito, sobre o qual se dispõem 46 colunas de escrita cuneiforme acádica, com 282 regras em 3.600 linhas.
Vejam então, olha que interessante, a preocupação de escrever as leis já naquela época, deixar escrito. Por mais que fossem leis costumeiras, que eles já exerciam, né, que eles já respeitavam, eles acharam por bem escrever, deixar escrito, em 1700 a.C. A peça tem 2,25 metros de altura, 1,5 metro de circunferência na parte superior e 1,90 m na base. Aí, olha lá o Código de Hammurabi, ó. Ele está lá no Louvre. Aqui tem essa imagem em cima do deus Samas, que era uma divindade, né, da Mesopotâmia naquela época, soprando. Ali não dá para ver muito bem, mas ele está assim, ó, o deus. E o Hammurabi está aqui com uma coisa para talhar, né, a pedra. Ó. Isso aqui. Ó. Aqui eu coloquei essa foto que eu achei na internet, que a LGPD não me descubra, mas é só para vocês verem o tamanho da pedra do lado de uma pessoa. Ela é enorme, né? Ela tem 2,25 metros. Ela é impressionante, assim. Eu tenho uma foto também, mas foi pré-digital, não queria digitalizar, peguei essa foto aí. E aqui são as leis talhadas na pedra, no Código de Hammurabi. Vamos ver algumas coisas que estão escritas no Código de Hammurabi para a gente entender a visão da justiça nessa época. No prólogo já vem escrito: deram-me o nome de Hammurabi, o reverente príncipe temente a Deus, para fazer que a justiça apareça na terra, para destruir o mal e o perverso, de tal forma que o forte não oprima o fraco. A característica que sobressai nesse prólogo, e a gente encontra isso no texto do Código de Hammurabi, é essa preocupação de o forte não oprimir o fraco. Isso é uma preocupação de muitas leis da antiguidade, muito embora não se queira dizer, como na modernidade, que isso é uma espécie de igualdade de oportunidades ou de ascensão. Não, cada um, como eu disse, tinha o seu papel muito bem definido, ninguém é mudado a sua posição social. Mas justamente pelo fraco não ter a mínima possibilidade de ter, galgar posições na vida, que é uma coisa moderna, ele tinha que ser protegido no mínimo que ele tinha. Essa era a ideia. Por menos que ele tivesse, ele ainda tinha que ter a proteção, pelo menos para aquilo. Aí, então havia proteção aos fracos, sem o ímpeto igualitário contemporâneo, igualar a classe, não existia nada disso, ou dar iguais oportunidades. Então vamos ver alguns exemplos de artigos do Código de Hammurabi. 196. Se um homem arrancar o olho de um homem livre, deverá ter seu olho arrancado. Se ele quebrar o osso de um homem livre, deverá ter seu osso quebrado. Então, é aquela velha história que a gente vê depois na própria Bíblia, né? E que veio a ser chamada depois de lei de Italião. Isso aqui é diferente, nós estamos falando do mundo hebreu aqui, nós estamos falando da Mesopotâmia, mas a gente percebe como era a ideia de justiça naquela época. Sim. E aqui a gente está falando de homem livre causando um dano a um homem livre. Aí havia reciprocidade, que a gente chama, equilibrada. O que é reciprocidade equilibrada? O que eu te fiz, você faz idêntico a mim. Isso é reciprocidade equilibrada. E agora vem quando se faz a mesma coisa a um servo. Olha só. Se ele arrancar o olho de um servo ou quebrar o osso de um servo, deverá pagar uma mina de prata. Então, já não é a mesma regra. Já não é a reciprocidade equilibrada. No outro, arrancou o olho, pode arrancar o seu olho. Quebrou o osso, pode quebrar seu osso. Agora, se for de um servo, você não vai ter seu olho arrancado nem seu osso quebrado. Você vai ter que simplesmente pagar. Então muda. Então veja, não é igualitário. Não há uma regra igual. Mas existe uma proteção ao servo. Né? Também não ficava sem punição quem fizesse isso com ele. Nas leis e escrituras hebraicas, nós vamos encontrar no Antigo Testamento a aceitação das hierarquias, que era característico da época, e também a mesma ideia de vingança. A justiça como vingança. Deus, né, punia o povo hebraico, o povo escolhido descumpria aquilo que ele achava que era o correto, mas entre eles também, entre as regras dentro do próprio povo era assim. Então a gente tem aí uma diferença em relação
a Mesopotâmia, que o tratamento dos servos entre os judeus era menos brutal. Tanto que é uma característica que a gente encontra na Bíblia, e os próprios documentos da igreja, da doutrina social, elas recuperam a questão do sabático. O sabático, que a pessoa trabalhava 6 anos, depois do 7º ano, ela poderia ser libertada, inclusive, o servo poderia ser libertado para ele começar de novo na vida dele. Então, a ideia do sabático, que está no Antigo Testamento, veio a dar origem a essas leis modernas de descanso do trabalhador. Quando a doutrina social da igreja veio a ser colocada, e foi uma grande influência para o direito do trabalho, na minha área de atuação, o descanso, o domingo, as férias e tudo, tem uma grande influência do sabático da Bíblia, por incrível que pareça. E aí encontramos também na Bíblia lex talionis, Êxodo 21, Levítico 24, Deuteronômio 19. Trouxe aqui, até marquei, só para todo mundo já conhece, mas eu vou ler rapidamente. Só a questão dos servos hebreus. Olha só, isso aqui está no Êxodo 21. São essas as normas que você promulgará para o povo. Se você adquirir um servo hebreu, ele servirá por 6 anos, olha o sabático. Mas no 7º ano sairá livre, sem pagar nada. Se veio sozinho, sozinho sairá. Se era marido de uma mulher, a mulher dele sairá com ele. Se o seu senhor der a ele uma mulher, e essa tiver filhos e filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor, e o servo sairá sozinho. Se o servo considerar, amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero ficar livre, o senhor o levará diante de Deus, fará que ele se encoste na porta ou no portal, e lhe furará a orelha com uma sovela. Então ele se tornará servo seu para sempre. E aí vem outras regras aqui em relação ao sabático. E aí vem depois, ainda no 21 do Êxodo, a questão da lei de Talião. Quem ferir uma pessoa causando-lhe a morte, deverá ser morto. Se não foi intencional, mas foi Deus quem o fez, cair em suas mãos, marcarei para ele um lugar onde possa refugiar-se. Mas se alguém de caso pensado atentar contra seu próximo para matá-lo, então você o arrancará até mesmo do meu altar para que seja morto. Quem ferir seu pai ou sua mãe, deverá ser morto. Quem sequestrar um homem para vendê-lo e ficar com ele, deverá ser morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, deverá ser morto. Então vejam que as punições eram duríssimas, né? Tudo praticamente a morte. Característica também daquela época, a reciprocidade equilibrada, ou às vezes até desequilibrada, para ser uma punição maior. Alguns teóricos do direito dizem que a desonrar pai e mãe tinha uma punição tão rigorosa entre os hebreus porque usavam a mesma raciocínio, por analogia, do desrespeito do povo escolhido em relação a Deus, que é o pai. Então, tem a mesma lógica. Como eu disse, eu pulei Aristóteles, não falei mais de nenhum, nem pré-socráticos, nem de Sócrates, nem de Platão. E aí eu pulei para o Aristóteles, porque nós vamos, a minha palestra primordialmente é para falar da justiça em Aristóteles. Eu fiz essa breve explanação anterior para chegar nele. O Aristóteles escreveu 3 livros que tratam de ética: Magna Moralia, Ética a Eudemo e a Ética a Nicômaco. Mas, como existia dúvida se ele tinha escrito os outros livros ou não, muito tempo ficou nessa dúvida, mas hoje se aceita que foi ele que escreveu. Mas Ética a Nicômaco sempre foi o grande livro de ética do Aristóteles, certo? E no livro 5 do Ética a Nicômaco, ele trata especificamente da justiça. A ética de Aristóteles é chamada uma ética eudaimônica, porque é uma palavra grega, eudaimonia, que era a excelência do bem viver. A ética de Aristóteles não é uma ética do dever. Eu devo fazer isso porque é certo, eu não devo mentir porque mentir é errado. Não, é uma ética das virtudes. Você deve desenvolver o hábito das virtudes, aquilo tem que se tornar um hábito seu, e a boa vida é aquela que a pessoa é virtuosa.
E toda a estrutura da sociedade, da polis, política, educacional, deve convergir para a vida virtuosa, para estimular, para que a pessoa consiga desenvolver as suas virtudes. E dentro desse contexto da ética das virtudes, está lá o livro 5, que trata especificamente da justiça. Não é um livro muito tranquilo, o Ética Nicômaco, porque dizem que foram anotações que Aristóteles fez para as aulas que ele dava. Então, muitas vezes, você vai ler, não é assim uma coisa muito certinha, assim, parece que tem hora que está falando do assunto, ele muda para outro, depois volta. Às vezes você fica meio confuso, mas ainda assim se tornou uma referência, como a gente vai ver. Até hoje a gente discute teorias e teorias por causa dele. E ele divide a justiça primeiro em justiça total e justiças particulares, ou justiças parciais, ou também justiça universal e justiças particulares. Por que isso? Aristóteles, como eu disse, ele desenvolveu uma teoria ética das virtudes. Então, no livro dele lá, ele diz que a virtude está no meio, né? No meio termo. Não está nem no mais, nem no menos. Então, ele vai descrevendo lá nos livros anteriores ao livro 5, o que seria esse meio termo. Então, por exemplo, a coragem. A coragem é uma virtude, mas se você é um destemido, você pode morrer. Você não avaliou bem. Então, você não pode ir além da coragem. Ser um louco, não. E também você não pode ser senão você vai ser um covarde. E assim ele vai pegando as virtudes e falando qual que é o mais, qual que é o menos e por que o meio é correto. E sempre tendo o quê? Uma finalidade que é o bem viver, que é o que a gente chama de uma ética teleológica, que tem um telos. E ele então começa falando da justiça total. Para ele, a justiça é a maior das virtudes. Ele fala de várias virtudes, mas quando ele chega na justiça, ele fala que é a maior, porque a justiça é quando você age com as outras virtudes em relação ao outro. É a virtude social, é aquela que você exerce no dia a dia. Quando você age com o outro corretamente, você age com justiça. Então, olha lá, texto dele, hein? Com efeito, a justiça é a virtude completa, no mais próprio e pleno sentido do termo, porque é o exercício atual da virtude completa. Ela é completa porque a pessoa que a possui pode exercer sua virtude não só em relação a si mesmo, como também em relação ao próximo. Então, a virtude em relação ao próximo, nas suas atitudes com o próximo, ela é a justiça. Então, ela abrange as outras. Se você age corretamente com o outro, você está agindo de forma justa, então ele entende que isso é melhor. Mas essa é a justiça total, porque ela abrange todas as virtudes. Mas aí ele sai da justiça total, que é uma virtude mais genérica, e ele vai para as justiças parciais, que essas que são mais voltadas para o nosso dia a dia. Acho até que essa questão da justiça total se perdeu muito na modernidade. A virtude de ser justo, de valorizar, a gente foca muito mais nas justiças parciais, a gente vai ver por quê. Quais são as justiças particulares ou parciais? Ele dividiu em duas: a justiça distributiva e a justiça corretiva. Então, está lá no livro do Aristóteles que ele acha que, além da justiça total, existem duas parciais. A justiça distributiva seria aquela em que o ente político distribui dinheiros, honras e cargos. Então, ele diz que essa justiça ela é uma justiça exercida de forma geométrica. É como se você tivesse aqui um triângulo e pudesse ser aumentado aqui, porque o Estado, na época dele, não existia Estado igual a gente tem hoje, era polis. Mas a gente pode usar o raciocínio para o nosso Estado. Quando o Estado distribui benefícios ou discute os ônus e os encargos que a sociedade deve ter, ele faz justiça distributiva. Isso, de acordo com Aristóteles, isso deveria ser feito de acordo com o mérito da pessoa. Quanto mais ela contribui para a polis, para a comunidade política, mais ela deveria ter na distribuição. Inclusive, no item da justiça, no livro 5 dele, lá da Ética Nicômaco, o Aristóteles fala que é bom da moeda, dinheiro. Por que ele bota a moeda na justiça?
porque ele entendia que a moeda era uma maneira comum de você justamente equalizar coisas distintas. Por exemplo, o que o sapateiro faz com o que o médico faz. Como é que você vai fazer essa troca? Então, Aristóteles trata disso. Ele fala, tem que ter a moeda, que aí você vai ser justo na troca. Então, e a justiça corretiva? Aí já não é geométrica, ela é uma linha reta. Duas partes têm as suas divisões aqui já estabelecidas. Vamos supor que B toma algo de A e aumenta aqui o retângulo dele e o de A diminui, porque ele lesou o direito de A. B lesou o direito de A. Então, aí entra o quê? A justiça corretiva. Aqui não é distribuição, aqui quem fez esse slide eu peguei da internet. Existe uma divisão entre particulares e serve para as relações bilaterais. Então, é um conceito que a gente vai ver agora, um pouquinho mais detalhado. Na forma distributiva, a justiça distributiva, a justiça se orienta no sentido de se criar um novo estado de coisas. O ente político vai distribuir os cargos e o dinheiro de acordo com o mérito de cada um. Já na corretiva, a finalidade é restabelecer um determinado equilíbrio que existia antes. Então, se eu faço um contrato com a Maria Lúcia e leso a Maria Lúcia, fico com o dinheiro que ela me pagou e não entrego o que eu tinha que entregar para ela, eu estou lesando a Maria Lúcia, ela pode pedir o quê? A justiça corretiva, que eu faço o que eu prometi para ela, ou devolvo o dinheiro dela. Correção. Restabelecer o equilíbrio que existia antes. O Aristóteles falava que o vício contrário à justiça principal era a pleonexia em grego, que é o quê? É a ganância. Ele dizia que o problema contra a justiça era a ganância, seja na distribuição, que a pessoa pega mais do que os outros na distribuição, ou nas relações bilaterais. Eu tomo uma coisa sua indevidamente, porque eu sou ganancioso, a justiça tem que restabelecer aquele estado anterior. Na corretiva, se devemos criar uma compensação pelo fato da pessoa A ter infligido um prejuízo à pessoa B, então trata-se simplesmente de fomentar uma indenização que restabeleça o máximo possível a situação originária. Então você tem que voltar ao que era antes. Se lesou a pessoa, tem que voltar. Aqui a compleição constitutiva das pessoas não desempenha nenhuma função. Não importa se quem causou o prejuízo foi um bom ou mau homem. Isso é interessante também. Na distributiva, a gente tem que ver os méritos das pessoas para distribuir, dizia Aristóteles. Na corretiva, pouco importa se a pessoa é boa ou é má no que ela fez. Se ela tomou da outra, ela tem que devolver. Se ela lesou a outra, ela tem que indenizar. É assim, um raciocínio muito claro. Se eu com meu carrinho bato no Porsche do Adalberto Salgado, o homem mais rico de Juiz de Fora, pouco importa a distribuição, se ele é muito mais rico que eu ou não. Se eu bati o carro dele e eu estou errado, o que eu vou ter que fazer? Indenizar o homem mais rico da cidade. Não importa se eu sou mais pobre, se ele é muito mais rico que eu. A justiça corretiva não olha para as pessoas. Ela corrige o que foi feito de errado. Ela é reparativa, ela repara alguma coisa que aconteceu. Então, olha só, Tomás de Aquino, todos nós sabemos, ele foi Aristóteles, estudou Aristóteles, comentou a Ética Nicômaco, tem um texto dele só de comentários sobre a Ética Nicômaco, e aqui ele fala da corretiva. E é interessantíssimo isso aqui, porque parece que a gente está lendo um doutrinador de hoje, né, do direito. Olha só, a restituição, como já dissemos, é um ato de justiça comutativa. Detalhe, em latim, Tomás de Aquino não usou corretiva, ele usou comutativa, só que é a corretiva. Então, quando a gente fala de justiça comutativa, é porque no latim ficou comutativa e hoje se encontra comutativa, corretiva, reparativa, reparadora, é tudo justiça corretiva, eu uso corretivo. A restituição, como já dissemos, é um ato de justiça comutativa, ou corretiva, a qual supõe uma certa igualdade, ou seja, uma igualdade anterior, por onde restituir implica em tornar a entregar a coisa que foi injustamente tirada. E assim sendo, de novo restituída, a igualdade se restabelece. Onde não é possível dar uma compensação equivalente, ou seja, o que eu tirei de você eu não consigo repor, basta recompensar o que for possível.
Assim, quem privou a outrem de um membro, olha só, olha o que ele já pensou, que a gente tem hoje, amputou a mão de uma pessoa, você não tem como reparar exatamente, você não tem como botar um braço de novo. O que você vai fazer? Assim, quem privou a outrem de um membro é recompensado pecuniariamente. Escreveu isso aí. Século XIII, né? Consideradas as condições de ambas as partes conforme o arbítrio de um homem prudente. Então, assim, a gente tem isso até hoje. Né? Se você não consegue repor, você vai ter que compensar pecuniariamente. A gente acha que as coisas são recentes, né? As coisas são muito antigas, né? E é interessante que o Tomás de Aquino, ele, na Suma Teológica, ele trata longamente da justiça distributiva e corretiva. Longamente. Eu até peguei um livro aqui na nossa biblioteca, está lá na minha casa. Eu comecei a ler sobre esse assunto. Então, e isso vai trazer até a modernidade. A ligação que a gente tem hoje de utilizar esses conceitos aristotélicos, em grande parte, se deve à influência de Tomás de Aquino na Idade Média, porque ele foi muito influente. E as pessoas ficaram séculos depois dele discutindo o que ele escreveu. Então, aquilo trouxe até nós esses conceitos. Aí vem essa questão. Por que um conceito tão banal como justiça corretiva se tornou tão influente? Porque é banal, né? Eu estou aqui na minha posição, você está na sua. Eu te causei um dano, tem que repor esse dano. Aí o Richard Posner, que é um filósofo do direito norte-americano e é juiz federal dos Estados Unidos, ele é professor na Universidade de Chicago, ele responde da seguinte forma. Ele faz essa pergunta: por que um negócio tão banal durou tanto tempo, né? Ele diz o seguinte: porque não era o normal você desconsiderar as pessoas na hora de julgar. Esquece que é hora do Alberto Salgado, carro do Eduardo, tem que julgar se você lesou o carro dele. Antigamente não era assim. Para julgar você olhava justamente quem eram as pessoas. E aí era natural também que uma condição natural do ser humano, né? Dar preferência ao quê? Aqueles que nós amamos, né? Parentes e tudo. Tratar com mais leveza aqueles que são nossos queridos e com mais dureza aqueles que nós não conhecemos. Então, o esforço de julgar somente o ato injusto e não as pessoas que cometeram foi uma grande inovação. Né? Você está julgando o que foi feito e não quem está por trás, se é rico, se é pobre. E o Aristóteles disse isso: você não pode olhar se é rico, se é pobre, se é bom, se é mal. Na corretiva você tem que corrigir a injustiça que foi cometida. Então essa até hoje, nós nos valemos da justiça corretiva. E detalhe, nas teorias de direito privado nos Estados Unidos, a justiça corretiva é muito, muito utilizada. O conceito de Aristóteles debatem bastante esse assunto. Então não é algo que ficou esquecido realmente, é algo atual. Agora vamos para a distributiva. A distributiva é onde o bicho pega, assim, eu digo politicamente. Porque a justiça distributiva é que mexe com os nossos posicionamentos, a forma como a gente encara a vida social. É lá na distributiva. A Ursula Wolff é uma estudiosa de Aristóteles, ela tem um livro só de comentário da Ética Nicômaca, e ela diz o seguinte: falando da justiça distributiva, que essas distribuições não são assunto que diz respeito ao agir individual. Elas dizem respeito a uma relação de distribuição no Estado, e são assim uma forma de justiça política. A distributiva é uma justiça política. Os princípios de justiça distributiva são, portanto, mais bem pensados como fornecendo orientação moral para os processos e estruturas políticas que afetam a distribuição de benefícios e encargos na sociedade. Não tem melhor exemplo de justiça distributiva do que a discussão do orçamento público num Estado. O que você vai fazer com o dinheiro que é de todos? Como você vai distribuir esse dinheiro? Você vai dar para quem? Para pagar altos salários da elite do funcionalismo? Ou vai pagar, sei lá, um auxílio? Ou vai para estrada, ou vai para o aeroporto? É justiça distributiva. Você está tentando distribuir da melhor maneira possível os recursos. Então é político. A justiça distributiva, a gente está falando de ter uma teoria da justiça no seu viés político. E aí chegamos então a uma ligação que foi em grande parte
feita pela Igreja Católica, que foi o quê? A ligação entre justiça distributiva e justiça social. A ideia de justiça social surgiu nas últimas décadas do século XIX pelo esforço de autores imbuídos em encontrar uma terceira via entre o individualismo liberal e o coletivismo socialista, advinda de pensadores ligados à Igreja Católica, à teologia cristã e ao solidarismo nascente. Esse aqui é um artigo do Bruno Lacerda, que é professor do FJF, já veio aqui da palestra, meu amigo. Então ele tem um artigo sobre a origem da ideia de justiça social. E ele, então, ele constata no artigo dele, depois de uma pesquisa bibliográfica, que ela surge exatamente, primordialmente, da Igreja Católica. E olha só a Rerum Novarum. A Rerum Novarum, a grande encíclica de 15 de maio de 1891 de Leão XIII, que pela primeira vez trouxe para o documento da Igreja, e o Márcio já deu palestra aqui sobre a doutrina social da Igreja, o primeiro grande documento que trata a questão social, e no caso ali a questão operária, que se chamava, né? Que a gente sabia que a Revolução Industrial estava ali vindo, né, de um século ali para trás, e com todas as injustiças, etc., então a Igreja resolveu se manifestar. E olha só, como, pois, seria desrazoável prover uma classe de cidadãos e negligenciar outra? Torna-se evidente que a autoridade pública deve também tomar as medidas necessárias para salvaguardar a salvação e os interesses da classe operária. Se ela faltar a isto, viola a estrita justiça, que quer que cada um seja dado o que lhe é devido. A esse respeito, São Tomás diz muito sabiamente, olha a ligação com São Tomás, como é que as coisas vão se juntando, né? Assim como a parte e o todo são, em certo modo, uma mesma coisa, assim o que pertence ao todo pertence de alguma sorte a cada parte. E por isso que entre os graves e numerosos deveres dos governantes que querem prover, como convém ao público, o principal dever que domina todos os outros consiste em cuidar igualmente de todas as classes de cidadãos, observando rigorosamente as leis da justiça, chamada distributiva. Ela aparece um documento ligando São Tomás de Aquino, a questão operária e a justiça distributiva. Ou seja, a questão social, ela passava pela justiça distributiva. Então a gente pode dizer que a legislação trabalhista, que veio depois, que é fortemente influenciada pela Rerum Novarum, ela se preocupou com uma questão de justiça distributiva, porque a contribuição dos trabalhadores da ampla sociedade merecia uma proteção. A 40º ano, que veio em homenagem à Rerum Novarum, 40 anos depois, 15 de maio de 1931, Pio XI, demonstra muito claramente esse meio termo que a Igreja Católica quis estabelecer entre o liberalismo, né, de libertar as forças do mercado, e de outro lado, o socialismo, que pretendia reverter a propriedade privada, acabar com aquilo tudo. Então a Igreja veio com um meio. Esta lei de justiça social, proíbe que uma classe seja pela outra excluída da participação nos lucros. Violam, por conseguinte, tanto os ricos, que felizes por se verem livres de cuidados em meio da sua fortuna, têm por muito natural embolsarem eles tudo e os operários nada, como também a classe operária, que, irritada por tantas injustiças e demasiadamente propensa a exagerar os próprios direitos, reclama para si tudo, porque fruto do trabalho das suas mãos, e combate e pretende suprimir toda a propriedade e rendas ou proventos, qualquer que seja a sua natureza e função social, uma vez que se obtenha pela simples razão de serem obtidos sem trabalho. Então, está bem claro aí a 40º ano, dizendo, não podemos nem aderir a um lucro desmedido pelos patrões, que desconsideram o operário, e também não o operário que quer reverter e acabar com a propriedade privada. Autores tomistas do século passado, fortemente influenciados pelas encíclicas, por Tomás de Aquino, etc., eles fizeram essa ligação, então, da justiça social com a justiça distributiva, que chega até nós através de leis, etc. Jacques Maritain era um tomista e também influenciou muito a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Jean Gabin, um belga, que dava aula na Universidade de Louvain. São todos autores que fizeram essa ligação. E aí, então, saindo da igreja agora um pouquinho, nós vamos chegar a teorias recentes de justiça distributiva. Estamos falando agora só de justiça distributiva. O
Quem já ouviu falar aí do John Rawls? John Rawls é um filósofo muito famoso, principalmente na Europa, Estados Unidos. Esse sujeito aqui, que escreveu esse livro, Teoria da Justiça, Theory of Justice, em 1971. E desde então, qualquer faculdade que você entrar nos Estados Unidos ou na Europa para discutir ciência política, filosofia moral ou filosofia do direito, você vai ter que estudar John Rawls. Ele é um divisor de águas. É muito assim, claro que ele estabeleceu uma divisão do entendimento que se faz. E ele dizia que a justiça social é o grande tema que deve ser resolvido pelas sociedades. Então vamos ver o que ele falou de tão importante. Ele colocou, o nome da sua teoria é Justiça como Equidade. Justice as Fairness em inglês. Em português ficou meio difícil traduzir, porque a gente chama fair de justo. Então ficou justiça como justiça. Né? Justice as Fairness. Não dá. Então ficou justiça como equidade. Mas ele parte de um que ele chama de uma hipótese que é o véu da ignorância. Olha aqui, a sacada do John Rawls. Ele imagina o seguinte: imagina que você não sabe, numa determinada sociedade, se você vai ser rico ou pobre, preto ou branco, homem ou mulher, deficiente físico ou saudável. Você não sabe. Então você está sob um véu de ignorância. Você não tem a menor ideia. Qual tipo de regra qual tipo de lei você acharia mais justa para viver numa sociedade se você não soubesse que tipo de pessoa você seria? É aquela história, né, do cara que vai partir o bolo, né? Ficar com o último pedaço, mas você não sabe o que você vai ser, o que você vai escolher. Então você vai pensar, poxa, se eu for pobre da favela, eu vou desejar que essa sociedade tenha alguma espécie de auxílio. E assim, o que ele quis com esse exercício, essa hipótese, esse exercício imaginário, de uma sociedade imaginária? Ele imaginou que se as pessoas se colocassem nesse véu da ignorância, não soubessem se elas seriam ricas ou pobres, preto ou branco, deficiente ou não, homem ou mulher, você não sabe. A pessoa imaginar o seguinte: eu acho que eu não vou escolher uma sociedade que seja injusta se eu for o pior. Então ele achava que as pessoas chegariam a princípios muito básicos de uma sociedade que ele acha que valeriam então para todos. Então ele cria um princípio, que é esse princípio da diferença, que ele acha que é o que todo mundo concordaria se tivessem que decidir sobre o véu da ignorância, que são esses dois princípios. Então ele está lá no livro. Toda pessoa tem o mesmo direito a um sistema plenamente adequado de liberdades fundamentais idênticas, que seja compatível com um sistema similar de liberdades para todos. Então esse para ele é o primeiro. Todo mundo tem que ter uma liberdade que seja compatível com a liberdade do outro. Então, liberdade de expressão, eu tenho que ter, o outro também tem que ter. Eu tenho liberdade para ter direito de propriedade, o outro também tem que ter. Então ele, primeiro, é muito básico, assim, para meio óbvio, né? A minha liberdade, eu tenho que ter direitos e liberdades iguais aos dos outros. Eu não posso invadir do outro, porque eu não sei, numa sociedade imaginária, onde é que eu vou cair. E o segundo: as desigualdades sociais e econômicas têm de satisfazer duas condições. Têm de estar vinculadas a profissões ou cargos acessíveis a todos, em condições justas de igualdade e oportunidades. Então, igualdade e oportunidade para todo mundo. E devem beneficiar ao máximo os menos favorecidos da sociedade. Então, o Rawls admitia desigualdade social. Ele não era um marxista igualitarista radical. Mas ele dizia o seguinte: as diferenças devem beneficiar os mais fracos. Ainda que você tenha uma diferença, o mais pobre, menos favorecido, ele tem que ser beneficiado com essas diferenças sociais. Se for prejudicar o mais pobre, essa regra não passa nesse princípio. Então, ele colocou esse princípio como o mais importante, e o 2 como o segundo mesmo, que tem uma ordem hierárquica. Primeiro, todo mundo tem que ter liberdade. E segundo, então, as oportunidades têm que ser iguais. E, se tiver que ter desigualdade,
ela tem que beneficiar o menos favorecido. Então, John Rawls fez essa teoria e na época foi um estrondo que ele se tornou assim um autor reverenciado e todo mundo começou a escrever em cima do que ele tinha escrito. Todo mundo começou a responder ou criticar e ele mudou a conversa mesmo das teorias políticas até então. E aí nós vamos ver algumas teorias que surgiram completando Rawls e outras que vão ser contrárias a Rawls. Porque nos Estados Unidos o Rawls é considerado de esquerda. Ele é considerado de esquerda. Nos Estados Unidos a direita e a esquerda é toda um pouquinho mais para a direita. Então ele é considerado uma pessoa de esquerda. Tem até o nome de liberais igualitários. Um liberal, só que igualitário. Por causa desse princípio aqui. Por causa desse pedacinho aqui, ele é considerado um cara de esquerda. Porque você tem que beneficiar os menos favorecidos e tal, e a gente vai ver que tem muitas críticas em relação a isso de outras correntes. Então, um dos critérios da justiça distributiva é esse, justiça como igualdade de oportunidades, que também é chamado em inglês de luck egalitarianism, o igualitarismo da sorte. Como assim, da sorte? Porque eles partem pegando o Rawls. Rawls usou um termo que é o seguinte, loteria da vida. Na loteria da vida, você não sabe onde você vai nascer. Você vai nascer rico, pobre, cheio de talento, sem talento nenhum. Você pode ser o Neymar, que nasceu com talento no futebol, e você pode ter talento nenhum. Então, assim, existe um fator sorte. Onde você vai nascer? Na favela? Família sem estrutura? Uma mãe que não sabe nem ler e escrever? Ou você vai nascer numa família de pessoas riquíssimas, cultas, etc. Então, depois de Rawls, começou a se discutir isso. De que forma que a gente pode atacar esse problema da sorte? Você nascer num lugar certo ou num lugar errado, como é que a sociedade deve corrigir isso? E então começou a entrar o conceito de justiça distributiva. E os igualitaristas da sorte, eles justamente diziam, olha, se existe um fator sorte, a gente não pode deixar que essa injustiça, eles viam a sorte como um fator de injustiça. Sorte ou azar, quando eu falo sorte, o azar que é o mais preocupante. Olha lá, uma corrida em que a linha de partida é escalonada arbitrariamente, ou seja, você pode nascer numa família boa, numa família estruturada, então, ou seja, você não sabe, é arbitrário isso. Em que as perspectivas de vitória das pessoas não são amplamente determinadas por fatores pelos quais são responsáveis, ou seja, você não é responsável por isso. Você às vezes nasceu no interior do Nordeste, não tem água, não tem esgoto, então não é sua responsabilidade, é o fator sorte e azar. Então não é considerada uma corrida justa. Se a linha de partida, cada um está num lugar, essa corrida não é justa. Então olha aí o conceito de justo e injusto, dentro da lógica da justiça distributiva. E então começaram a criticar. A gente tem que estabelecer normas que corrigem isso. Que quem está na pior consiga pelo menos ter uma linha de partida nessa corrida, mas igualitária com os outros. Senão essa pessoa nunca vai conseguir chegar no final da corrida. Então isso tudo vem de Rawls e vários autores depois dele foram nessa linha. Um dos autores é o Ronald Dworkin, também outro americano, também muito famoso no direito. E o Dworkin, então, pegando a deixa do Rawls, ele diz o seguinte, olha, existem coisas que são esforços da pessoa individual e coisas que são sorte e azar. Então ele fez essa divisão. Ele usa o termo ambições para cobrir o campo de nossas escolhas e do que delas resulta, como a escolha de trabalhar duro ou gastar dinheiro em luxos caros. Então tem coisas que são opção da pessoa. Então ela pode trabalhar duro e subir na vida, isso ela merece. Você não pode tirar isso dela. Ou se ela queima o dinheiro dela em coisas supérfluas, em luxos e quebra, é problema dela. Também não podemos ajudar essa pessoa. Elas são as escolhas dela, são as ambições dela. Mas aí ele usava talentos para aqueles que são resultados da sorte bruta. Ou aquelas coisas sobre as quais não temos controle, como a herança genética ou a má sorte imprevisível. Essas sim ele achava que deveriam ser corrigidas. Aquilo que vem do esforço individual, do que a pessoa escolheu e optou, nós não podemos mexer.
Mas aquilo que vem do sorte, azar, da loteria da vida, a sociedade deve corrigir ou ver como injusta e ter leis para resolver esse problema. Então, essa aí é a justiça que a gente fala como igualdade de oportunidade. Agora a gente vai ver a justiça como merecimento. Essa já é uma reação. Uma é a justiça que olha com uma necessidade de você reparar as pessoas que se dão pior na sociedade, porque vêm às vezes de condições de azar. Nascer no lugar errado, na família errada, sem talento, isso é uma coisa. Agora, essa corrente aqui, ela é outra. Ela já parte daquela reciprocidade que a gente viu lá atrás. Aquilo que eu ofereço para a sociedade, eu mereço ter de volta. Coitado. Deixa aí. As pessoas aplicam livremente suas habilidades e talentos em graus variados ao trabalho socialmente produtivo. Os sistemas distributivos são justos, então olha lá, justiça distributiva, na medida em que distribuem as rendas de acordo com os diferentes níveis merecidos pelos indivíduos da sociedade por seus trabalhos produtivos, esforços ou contribuições. Então aqui já é outra linha. Aquilo que eu lutei e consegui, eu mereço, meu merecimento. Ninguém pode me tomar. Então, a justiça distributiva é o quê? É você permitir que o princípio do merecimento seja respeitado. Então, é a justiça como merecimento. E aí os teóricos ficam brigando, né? Um escreve artigo de um lado, outro escreve artigo do outro, não fala não, mas é merecido, não é totalmente merecido, porque ele deu sorte, tal. E aí é uma briga. Mas eu estou apresentando todos esses princípios de justiça distributiva. E aí chegamos ao extremo oposto, que é o Robert Nozick. O Robert Nozick escreveu um livro em 1974, um pouquinho depois do Rawls, 73, que se chamava Anarchy, State and Utopia. Anarquia, Estado e Utopia. E ele é o maior expoente do que nós chamamos libertarianismo. O que é o libertarianismo? É a corrente extrema do liberalismo. Ela defende o quê? O Estado tem que ser mínimo. É aquele Estado guarda noturno, só para não deixar a pessoa invadir sua casa. O resto que a pessoa conseguiu é dela. Então, ele escreveu esse texto e muito bem feito o livro dele, tanto que ele é estudado até hoje. Por mais radical que às vezes pareça que ele escreve, mesmo os seus adversários falam que a lógica do livro é uma lógica muito bem estabelecida. E olha lá, o que é o libertarianismo então? O mercado será justo não quando submetido a algum padrão distributivo, qualquer merecimento, não sei o quê, mas na medida em que as trocas permitidas satisfaçam as condições de aquisição e troca justas. Para os libertários, um padrão distributivo particular não é necessário para a justiça. Então eles negam a justiça distributiva. Não é necessário distribuir nada. Imposto é roubo, tem isso que as pessoas falam, são os libertários. Os libertários são exatamente essa corrente. E não vê nenhuma necessidade para a justiça distributiva. E quais são os princípios, então, que o Nozick coloca no livro dele? Olha só. Primeiro, uma pessoa que adquire uma propriedade de acordo com o princípio da justiça na aquisição tem direito a essa propriedade. Então, o que é justiça na aquisição? Se você conseguiu aquela coisa, adquiriu ela de forma justa, não roubou, não cometeu nenhum crime para adquirir aquela propriedade, você tem direito a ela. Tem direito à propriedade uma pessoa que adquire uma propriedade de acordo com o princípio da justiça na transferência de outra pessoa com direito à propriedade. Aqui é aquisição, ou seja, uma aquisição originária. Aqui na transferência, você trocou com uma pessoa e a pessoa tinha a propriedade, você tem a propriedade agora, é justo. Então, olha lá, justiça na aquisição, justiça na transferência. Se aquilo é seu, seja na aquisição, seja na transferência,
Ninguém tem direito a uma participação, exceto por aplicações repetidas de A e B. Acabou. Para ele é isso. Não tem mais nada. Se você adquiriu, é seu. E é interessante assim, o Nozick, eu não sou libertário. Até porque, como a gente viu, a nossa doutrina católica ela é uma doutrina de solidariedade. Né? Aqui ela é zero solidária. Né? É meu e o Estado que se for para lá. Mas, quando você lê o livro dele, ele tem umas sacadas interessantes. Ele pega, por exemplo, na época que ele escreveu o livro, o maior jogador de basquete dos Estados Unidos era o Wilt Chamberlain. E ele usa então, ele fala o seguinte, olha, se as pessoas quiserem depositar lá 25 centavos para assistir o jogo do Wilt Chamberlain, e esse dinheiro for todo para o Wilt Chamberlain, porque elas querem ver o Wilt Chamberlain foi muito rico, milhões de pessoas o ano inteiro vendo o jogo dele, por que temos que tirar o que ele conquistou? É o talento dele, as pessoas querem ver. Né? As pessoas pagam ingresso para ver ele jogando basquete. Por que tem que tirar isso dele? Por que o Estado tem que tirar isso dele? As pessoas estão pagando porque querem, ele não está obrigando ninguém a ver o jogo de basquete dele. E aí ele fala o seguinte também, então vamos lá, vamos partir do princípio igualitário. Vamos dividir igualzinho para toda a sociedade o dinheiro. Vamos pegar aqui, vamos supor, gente aqui, vamos dividir o dinheiro, todo mundo ficar somar essa grana toda e dividir igualzinho. Dividimos hoje. Hoje é dia 27. Aí o Nozick fala, vamos voltar daqui a 2 anos. Como é que vai estar? Vai estar igual? Não. Uma pessoa ganha mais, uma pessoa ganha menos, uma enriqueceu, outra não, outra quebrou. Qual que é a ideia do igualitarismo? As pessoas são diferentes naquilo que elas fazem. Então daqui a 2 anos vão ter que zerar a conta de novo, dividir de novo? Não. Se cada um saiu de um patamar igual e uns deram certo, outros deram errado, é do jogo, isso faz parte da vida. Então o Nozick tem essas sacadas assim, então distribui igual para todo mundo, vamos ver daqui a 5 anos. Não vai estar igual. Não adianta você equalizar o que não é igual. Então, se a gente fosse resumir tudo isso que eu falei hoje aqui, quais seriam assim, os 2 princípios que mais se confrontam? Né? Seriam a necessidade contra o merecimento. Existem teorias de justiça que focam aonde? Na necessidade. Aquela pessoa precisa, então nós temos que distribuir para o mais necessitado. E a outra é a do merecimento. Não. Nós não temos que pensar na necessidade, sim naquilo que a pessoa merece. Inclusive porque muitas vezes ela está naquela posição por causa de atos de sua responsabilidade. Então, aqui a gente vê, a grande luta da justiça distributiva na teoria era quem? O Rawls contra o Nozick. Foram os grandes teóricos lá da década de 70 que até hoje muita produção acadêmica é feita com base neles. E para encerrar, eu já terminei agora, lendo o livro do cardeal Walter Casper, ele tem lá um capítulo sobre justiça e tem um trechinho sobre uma frase de São João Paulo II sobre justiça, que eu acho que diz bem o que é justiça para a doutrina social da igreja. Que ele diz lá que a justiça é a medida mínima do amor e o amor é a medida máxima da justiça. É uma frase muito bonita, né? Porque quando você é justo, você já está no mínimo do amor. Mas quando você ama, você está no máximo da justiça. E, para finalizar mesmo agora, no finalzinho do compêndio da doutrina social da igreja, a última frase é uma citação da Santa Teresinha de Lisieux, nossa Santa Teresinha, e que ela fala da justiça. E eu achei interessante eles encerrarem com essa frase. E eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho também assim, belíssimo. Ela dizendo: ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas as nossas
injustiças têm manchas aos vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me da vossa justiça e receber do vosso amor a posse eterna de vós mesmos.